Olá, o Primavera Saúde está no ar e hoje vamos debater os hábitos alimentares e a forma que uma alimentação adequada e balanceada pode ter influência e contribuir para a prevenção do câncer. Quem vai nos trazer mais informações é a doutora Leila Júlio Viana, nutricionista e especialista em nutrição clínica. Doutora, seja muito bem-vinda à Primavera Saúde. Obrigada, boa tarde, Morgana, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É muito prazer estar participando do Primavera Saúde. Bom, a gente vai começar falando sobre esse assunto, que tem muita coisa para falar, que é bem polêmico até, mas queria que começasse falando sobre a importância dessa alimentação balanceada, como eu citei, uma alimentação saudável, né? A alimentação, ela pode ser nossa aliada no bom funcionamento do organismo, na proteção e na prevenção, não só do câncer, né, mas de todas as doenças crônicas. Importante que essa alimentação ela seja a saudável seja praticada durante toda a nossa vida, tá? E diariamente. Quais são os alimentos que a gente pode considerar assim que são grandes influenciadores para acabar desenvolvendo um câncer, né? Eu gosto sempre de estar relatando que o câncer, né, tem várias causas, né? E a alimentação, sim, ela pode estar influenciando. Porque existem alguns componentes presentes em alguns alimentos que eles podem favorecer o desenvolvimento dessas células cancerosas, né? Então, esses alimentos a gente precisa estar evitando, consumindo com moderação durante a nossa vida. Então, a gente pode destacar, como um desses alimentos, o sal, por exemplo, né? O sal e todos os alimentos que são conservados à base de sal, os embutidos, os enlatados, os alimentos altamente calóricos, com alta densidade calórica, por exemplo, as bebidas açucaradas, os alimentos gordurosos, né? Os alimentos também, a conservação desses alimentos também é importante. Alguns alimentos, por exemplo, cereais, se for conservado úmido, alguns tipos de fungos, eles também podem favorecer. Até mesmo encontrado na fumaça do carvão, então nesse churrasco, são vários alimentos que a gente tem que ter, sim, um maior controle. A questão dos embutidos enlatados, doutora, o porquê que deve ter comer eles dessa forma meio cuidadosa, vamos dizer assim? Sim, os embutidos, eles têm alto teor de sal, como eu já falei antes, que ele é um alimento de risco, né? Além disso, ele tem alguns conservantes, que a gente chama de nitritos e nitratos, que esses conservantes junto com esse sal, quando a gente consome lá no nosso estômago, ele pode se transformar em alguns compostos que têm ação, sim, cancerígena. Então, é importante a gente estar evitando, consumindo raramente com moderação esses alimentos. Uma dica para estar amenizando, da tentativa de reduzir um pouquinho esse efeito, antes de estar consumindo esse alimento salgado ou esse embutido, é consumir algum alimento que tenha vitamina C e beta-caroteno junto, né? Que esses alimentos que têm vitamina C, por exemplo, a gente encontra na laranja, no limão, goiaba, acerola, os beta-caroteno que a gente pode encontrar num legume de cor verde escura, de cor alaranjada, amarelo alaranjada. Tá? Agora a gente falou um pouquinho sobre a questão do sal. O sal, ele é um alimento que acaba sendo mineral, na verdade, que acaba prejudicando, né, doutora? Isso. Mas não somente na questão do desenvolvimento do câncer, também de outras doenças muito faladas, como a hipertensão. Nesse ponto, qual a quantidade indicada de sal que uma pessoa tem que comer por dia? Isso. A quantidade de sal é o sal de cozinha, que a gente gostamos de relatar, né, é devido à quantidade de sódio que tem nesses alimentos, né, no sal de cozinha e nos alimentos salgados. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a gente consuma 5 gramas de sal ao dia, que isso equivale, vamos dizer, a uma colher de sobremesa rasa, aproximadamente. O que acontece com essa recomendação? É muito fácil a gente está ultrapassando, né? Que não é só o que a gente adiciona no nosso arroz, no nosso feijão, nós temos que levar em consideração, por sódio ser um mineral, ele está presente em vários alimentos. E os alimentos embutidos, linguiça, a calabresa, a salsicha, enfim, esses alimentos têm uma grande concentração de sal. Tudo isso é importante estar evitando no nosso dia a dia. O sódio também é encontrado em bastantes alimentos
doces, né, doutora? Que muitas pessoas não têm nem noção, né? Exatamente. O sal, nos alimentos industrializados, tanto doce como salgado, eles são muito utilizados. O sal é uma forma de conservação, né? E nos alimentos doces, refrigerantes, por exemplo, a gente pode encontrar uma boa concentração aí de sódio. Por isso que é importante estar reduzindo, evitando ao máximo, porque essas 5 gramas que eu falei é facilmente ultrapassada. A gente já vai chegar na parte do refrigerante. Antes eu só queria perguntar uma questão. A questão dos defumados. A gente falou dos embutidos enlatados. Os defumados, o que realmente pode ocasionar para eles acabar contribuindo também? Os defumados é muito semelhante com os embutidos, né? O sal, esse conservante que eu falei antes que tem nos embutidos, o nitrito, o nitrato, como também a forma do defumado da fumaça, né? Que é daquela presença, então a gente tem que cuidar de um outro composto que tem nessa fumaça, na queima aí do carvão, enfim, que é importante, que é presente tanto num churrasco, que é importante estar cuidando. Agora eu vou trazer um assunto que vai ser ainda mais polêmico, né? Muito se fala, e o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, acabou trazendo esse dado também, que os hambúrgueres, batatas fritas e os bacons são os principais alimentos já comprovados, né, que têm um poder de influenciar no desenvolvimento do câncer. Qual é a gravidade desses alimentos? O que acontece nesses alimentos também? Muitas vezes um hambúrguer, esses bacon, esses alimentos são ricos também em gordura, né? Lembra que eu falei que os alimentos de alta densidade calórica, né, são dos causas, esses alimentos são muito encontrados nos alimentos principalmente fast foods, né? Que aí altamente calóricos, que são uma das grandes causas, então, dos grandes índices de obesidade aí no mundo. A gente sabe que o excesso de peso, a obesidade também é um fator de risco por câncer e para as outras demais doenças crônicas. O INCA também acabou trazendo um dado que é preocupante e cada vez mais alarmante, na verdade, que o número de brasileiros que hoje levam à mesa refrigerantes e suco artificiais quase todos os dias está aumentando. O que falar sobre esse dado, doutora? Os hábitos da população brasileira, ela vem mudando a cada década, né? E o refrigerante, os sucos artificiais, essas bebidas açucaradas estão bastante presentes na população. Se eu não me engano, quase 30% da população consome basicamente 5 vezes por semana o refrigerante, né? Então, além de alto teor de açúcar, calórico, também tem o sal, tudo isso é importante. A gente está voltando para aquele nosso hábito do arroz, feijão, uma carne magra, salada no almoço e está deixando um pouquinho de lado esse refrigerante, está evitando. Vamos apresentar dados então. No Brasil, observa-se que tipos de câncer que se relacionam aos hábitos alimentares estão entre os 6 primeiras causas de mortalidade por câncer. O perfil de consumo de alimentos que contém fatores de proteção está abaixo do recomendado em diversas regiões do país. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, em 2010 entrevistou mais de 54 mil pessoas e o padrão alimentar do país mudou, só que para pior. Como é que a gente analisa isso agora? Vários fatores, né? Uma época a nossa saúde, a causa de morte era, muitos anos atrás, né, era diferente. Era doenças infecciosas, desnutrição. Sim. E hoje, devido a vários fatores, a industrialização que hoje tornou, né, a vida muito prática desses alimentos industrializados, esses alimentos prontos. A mulher também passou a trabalhar fora, tendo menos tempo para estar preparando esse alimento, né? Todos esses fatores mudou, então, o hábito da população, passando a consumir alimentos mais rápidos, fast foods, bebidas açucaradas. Tudo isso vem aumentando os índices de obesidade, das doenças crônicas, doença do coração, hipertensão, diabetes, o câncer. O que seria a solução? Voltar aos antigos hábitos? Ter um hábito de vida saudável, né? Eu sei que a correria de hoje do dia a dia é um pouco mais difícil, mas praticar atividade física, uma alimentação saudável, evitar os vícios, né? O fumo, por exemplo, e evitar o estresse também é uma forma de estar na prevenção aí do câncer. A ingestão exagerada de alimentos, né, durante as refeições, ela também pode ser um fator de risco? A alimentação? Isso. É muito importante, claro, estar distribuindo a alimentação ao longo do dia, né? Distribuir o alimento em pequenas e várias refeições durante o dia é interessante. Quando a gente acaba comendo
alimentação volumosa, a gente pode estar aí tá consumindo mais do que nós deveríamos, maior aporte calórico, né? Claro que tem que daí estar levando em consideração a qualidade dessa refeição, né? E daí pode sim estar contribuindo para um ganho de peso, se não pratica atividade física, também favorecendo esse ganho de peso. E além desse ganho de peso, ele pode estar contribuindo também para o desenvolvimento de câncer? Sim, depende, se tiverem incluídos esses alimentos que nós falamos de risco e calóricos, a pessoa está ganhando peso, sim, é um fator de risco. E o porquê que acontece esse tipo de ajudar, né, contribuir para desenvolver? O câncer, como eu falei, alguns alimentos têm esses componentes, né, que pode estar auxiliando. Claro que na alimentação, ele não deve ser considerado só único fator de causa desse câncer, né, tem que estar analisando várias outras questões nessa alimentação também e nesse indivíduo, né, a vida, enfim, diária, como é que tá, saúde também. A gente já continua falando sobre essa questão da obesidade, mas antes eu quero trazer um tema que eu também lembrei. A questão da pessoa que também, às vezes, não come exageradamente, mas às vezes não está habituada a comer frutas, a comer verduras. Esse ponto também pode ser prejudicial? Sim, porque não só o valor calórico desse dia alimentar, mas principalmente a qualidade, né? A qualidade dessa alimentação. Tem uns alimentos que contribuem para a prevenção, por exemplo, alimentos de origem vegetal, que é um dos principais aliados na proteção do nosso organismo, essa qualidade, a distribuição dos grupos alimentares que sim, nós temos que estar analisando, porque também uma alimentação carente nos micronutrientes e nos nutrientes essenciais para a saúde pode estar trazendo algum malefício sim para a saúde. A gente já vai continuar com esse assunto, falando sobre obesidade, falando também sobre como se prevenir, quais os alimentos que ajudam a prevenção, mas é depois dos comerciais, então não saia daí. Estamos de volta, o tema de hoje é hábitos alimentares e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda por mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Doutora, retornando aqui, até que ponto, né, que a obesidade e a gordura localizada podem contribuir também em todos esses aspectos que a gente acabou citando, que pode contribuir no desenvolvimento do câncer? O excesso de peso, ele está muito relacionado com o desenvolvimento tanto de câncer, isso várias pesquisas já comprovaram, né? Doenças do coração, hipertensão, diabetes. Então, manter o peso dentro dos limites saudáveis é uma das principais recomendações para toda essa proteção, prevenção de diversas doenças. Como fazer para manter o peso certinho, manter o peso em dia? Mesmo tu às vezes fazendo uma alimentação certinha, saudável, adequada, não é tão fácil assim. Como fazer, doutora? Isso. Para manter um peso saudável, como eu falei, a alimentação, ter hábitos saudáveis, né? Alimentação, prática de atividade física durante toda a vida. Então, distribuir essa alimentação, todos os grupos alimentares, a alimentação mais natural possível, evitar os industrializados, ricos em açúcares, gorduras, e que seja diariamente, né? Evitar começar, então, essa dieta na segunda-feira, que não vai estar contribuindo com esse controle de peso, né? Isso ser frequente. A gente acabou citando aqui no primeiro bloco essa questão de a mudança de hábitos do brasileiro, de estar levando alimentos mais industrializados para a mesa e de ter deixado aquele antigo arroz e feijão. Queria falar agora um pouquinho dessa importância, né, de grãos como feijão estar inseridos nessa dieta, né? A alimentação natural, principalmente de origem vegetal, é a principal recomendação para proteção, prevenção, assim, da saúde. Os hábitos, né, do porquê do arroz, do feijão, isso que é a alimentação mais natural. Os vegetais, como eu falei antes, está incluindo pelo menos aí 5 porções ao dia para essa prevenção. De frutas, verduras, hortaliças, incluir também
alguma leguminosa no dia a dia, que são os feijões, as lentilhas, incluindo cereais integrais, que são muito importantes. As fibras são fundamentais para a proteção também, principalmente do intestino, né? Que trabalho no organismo, como é que funciona a gente acaba ingerindo os grãos, mas no organismo, qual o bem que ele acaba causando, né? Nesses alimentos existem vários nutrientes, né, que são capazes de fazer o organismo ter um bom funcionamento, e até alguns compostos que não são considerados nutrientes, que ajudam nessa proteção do organismo, né? Esses compostos, eles vão favorecer tanto o bom funcionamento do organismo, como também essa proteção pelo fato deles atuarem assim, vamos dizer assim, eliminando toxinas, tudo isso para estar nos auxiliando. Desse mesmo modo acontece com as fibras? As fibras, elas atuam, tem vários benefícios da fibra, né? Sim. Bom funcionamento do intestino, aí a eliminação de redução de colesterol, controle de glicemia, até para o controle de peso, ela também é aliada, né? Porque ela favorece a saciedade. E as fibras lá no nosso intestino, elas até reduzem o contato daqueles alimentos que eu falei antes, que tem alguns compostos cancerígenos, evitam auxiliar a reduzir esse contato desses compostos com o intestino também, que é fundamental, principalmente aí na saúde do câncer de cólon e de reto, ajuda na prevenção. Queria tratar agora um pouquinho sobre a questão dos adoçantes, né? A gente sabe que hoje, que às vezes eles é um aliado para quem está fazendo dieta, mas também pode ser um dos culpados para desenvolver o câncer devido a uma substância que existe nele, né, doutora? Os adoçantes, nós temos que levar vários fatores em consideração, né? Sim, pelo baixo aporte de calorias, né? Muitas pessoas acabam utilizando ele para, assim, um controle de peso, para uma dieta, vamos dizer assim. Só que nós temos que levar em consideração que também não é um alimento natural, né? Então, para a saúde e prevenção, sempre o mais natural possível. Daí, uma ótima dica é no cafezinho evitar, por exemplo, né? Evitar usar o adoçante e evitar também o açúcar por causa das calorias, né? Então, vamos reduzindo a quantidade de açúcar ou de adoçante para quem está utilizando, até conseguir não utilizar nenhum dos dois, conseguir sentir o sabor mesmo do alimento, né? Hoje também já tem disponível no mercado adoçantes naturais, né? Existem uma grande variedade de tipos de adoçantes no mercado, né? Alguns países até já suspenderam o uso de alguns tipos de adoçante. Um dos mais naturais que a gente pode estar considerando é o stevia, né? Que é a base de uma planta. Como se prevenir para se livrar do câncer? A alimentação, falando da alimentação saudável, então deve ser durante toda a nossa vida, né? Começar desde a amamentação. As mães devem amamentar e as crianças devem ser amamentadas. As mães, quanto mais amamentam, mais tem a proteção então contra o câncer de mama. E as crianças amamentadas, além de melhorar a imunidade, também tem a prevenção da obesidade na fase adulta, né? O controle de peso, como eu já falei, que é a principal recomendação. Os alimentos de origem vegetal, também, principalmente alimentos de origem vegetal, 5 porções diárias, vai estar fornecendo vários nutrientes e compostos que ajudam na prevenção. Limitar o cuidado com os alimentos de origem animal, carnes, tá? Carne vermelha, que são considerados carnes vermelhas, a carne de boi, os miúdos, a carne suína, também a de cabra também é considerada carne vermelha. Então, vários estudos têm recomendado limitar até no máximo 500 gramas de carne vermelha por semana, tá? Isso para essa prevenção. E limitar o consumo de carnes processadas, que são os embutidos, no caso, né? As carnes vermelhas, elas têm vários nutrientes importantes, como a gente pode estar selecionando vitaminas do complexo B, ferro, que são importantes, uma boa fonte de proteína, que são importantes para o nosso organismo, porém, nós temos que limitar a quantidade. Quais os cuidados na hora de preparar uma refeição, né? Que maneira que a gente pode tornar esse alimento mais saudável e deixar bem longe essa possibilidade de desenvolver um câncer? Isso. A forma de preparo também do alimento, a gente deve ter bastante cuidado.
Por exemplo, frituras, fazer carnes em chapas muito quentes. Essa alta temperatura, ela pode estar em contato com o alimento, está criando vários compostos que a gente encontra principalmente naquela parte queimadinha da comida, da carne, por exemplo. A gente deve estar cuidando, porque também cria alguns compostos químicos, as aminas, por exemplo, que atuam como um fator, né, para esse câncer, né, da alimentação. Então, quem sabe uma preparação mais saudável e variação na nossa alimentação é muito importante, né? Um dia faz um cozido, um dia um ensopado, enfim, tá modificando a forma de preparação. Até a conservação é muito importante, né? Principalmente os grãos, os cereais, nós estamos guardando em locais secos, arejados, para evitar a contaminação de fungos também é importante. Nessa hora desse preparo da carne, para não ter dúvida, evitar então, de certa forma, fazer aquela carne na chapa, seria isso, basicamente? Isso, como eu tinha relatado, isso que não seja com frequência, né? E sim a carne muitas vezes grelhada naquela chapa quente, muitas vezes é muito indicado, né? Tá tomando esse cuidado também é importante, tá? Utilizar temperaturas de preparação um pouco mais baixas. Pelo que você indicou anteriormente, também entra na questão churrasco? O churrasco, a queima do carvão, né? Ele pode ter compostos que... O que acontece nessa queima em contato com o alimento, né? Nós vamos estar ingerindo. Uma dica para o churrasco é estar assando ele um pouco mais longe da brasa para não ter tanto esse contato. Bacana. A gente vai para o intervalo então e volta já já, não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é hábitos alimentares e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no celular, no WhatsApp, no número 8505-6342. Manda seu recadinho aqui pra gente ou participe ao vivo. Bom, doutora, retornando aqui, a gente já falou durante todo o programa sobre bons hábitos alimentares. Sim. Nesse momento, a gente pode dizer que eles são fundamentais para a gente poder ter uma vida mais saudável e, quem sabe, futuramente evitar a possibilidade de desenvolver um câncer? Sim, a alimentação saudável, sim, é um fator de prevenção para a saúde de várias doenças como o câncer, né? E para potencializar, vamos dizer assim, essa prevenção, ter os demais hábitos de vida saudável, né? Atividade física, evitar os vícios, são fundamentais. Já que tocou nesse assunto, exercícios físicos, né? O que a gente pode elencar aqui e dizer assim, ó, não, é fundamental que você realize uma corrida de 30 minutos, vamos dizer assim. Qual exercício físico que seria bacana a gente poder estar indicando para o nosso telespectador hoje? Evitar a vida sedentária, né? Ser uma pessoa ativa é fundamental para esse cuidado, para a prevenção da saúde. Te passar exatamente quantidade, o nível, vai depender muito de cada pessoa, né? Sim, um educador é uma pessoa mais indicada, né? Mas sim, ser ativo é fundamental. Agora a gente citou também sobre a questão do sal, né? Que ele é um mineral que é grande, tem uma grande influência, né? Para acabar desenvolvendo o câncer. Sim. Nesse momento, quais seriam outras alternativas que teríamos para preparar o alimento e que não deixasse ele tão sem graça, assim, já que vamos diminuir um pouquinho o sal, Sim. né? O sódio, né, ele é fundamental na nossa alimentação, a gente não deve excluir ele, sim controlar, né? E para a gente reduzir a quantidade de sal, para tentar chegar próximo daquelas 5 gramas que eu falei no início do programa, né? Nós podemos estar deixando esse alimento mais atrativo com temperinhos naturais, salsinha, cebolinha, alho, orégano, manjericão, e sim, a gosto de cada pessoa tá preparando esse alimento. E evitar, claro, aqueles temperos industrializados, né? Os caldos de galinhas, enfim. Isso a gente deve estar evitando também, que daí tem outros, também é rico em sal, né? E outras presenças de glutamato, por exemplo, que não traz benefício à saúde.
qual seriam os alimentos, falando em questão de legumes, de verduras, que seriam essenciais e que a gente deveria comer principalmente para evitar o câncer? As frutas e verduras, então, como eu falei, alimentos de origem vegetal, uma das principais recomendações na alimentação. O que nós devemos ter no nosso dia a dia? Quanto mais colorido, mais variado é importante, porque cada cor de frutas e verduras possui um nutriente a mais, um composto a mais que ajuda nessa prevenção. Então, a gente tendo essa rotatividade alimentar, vários tipos diferentes, e sendo diferente também a cada dia, trocando essas opções, nós vamos ter esses compostos nutrientes. Gosto de lembrar também que hoje várias pesquisas estão sendo realizadas, né? Por isso que comprova essa recomendação de frutas e verduras, esses benefícios. Vários estudos estão vendo também o benefício da suplementação, então, dessas vitaminas, desses nutrientes antioxidantes que tem nessas frutas e verduras através de suplementação, né? Então, esses estudos, eles são bem controversos ainda contra a suplementação, e a recomendação continua sendo ter todos esses nutrientes compostos através da alimentação natural. A suplementação ela ainda não está sendo indicada como a prevenção, né? E sim para tratar alguma carência nutricional. Mas falando tem alguma fruta ou alguma verdura que a gente encontra mais fácil esse tipo de suplemento necessário para o organismo? Isso. Então, pelo menos uma vez por dia está consumindo alguma fruta. Fonte de vitamina C, que é muito importante, antioxidante, né, do organismo. A gente vai encontrar vitamina C na laranja, no limão, na acerola, na goiaba. Os beta-carotenos também, como eu falei anteriormente, que são muito importantes, que nós vamos encontrar nos legumes, nas frutas de cor amarela, laranjada, também é importante a gente estar incluindo. Todas as frutas de cor vermelhas, roxas, também tem bastante esses antioxidantes que é importante para a saúde. Antigamente muito se falava sobre o tomate, né? Sim. Sobre a importância do tomate, principalmente na prevenção do câncer. Ele ainda continua sendo esse bonzinho ou ele já virou vilão? O tomate é devido a um composto que é chamado licopeno, né? O licopeno tem bastante estudo mostrando que é importante na prevenção aí do câncer de próstata. Então, esse licopeno, para a gente ter melhor esse composto, é importante que seja do tomate, bem maduro, e que seja aquecido e que tenha pequena fonte de óleo vegetal também junto para ter melhor esse poder do licopeno. Montar um prato de um almoço ou de uma janta, o que a gente poderia dizer assim, não pode faltar na refeição, é essencial? Isso. Nós temos que ver, claro, a distribuição desses grupos alimentares durante todo o dia, né? Eu gosto de dizer que uma porção moderada de arroz, uma concha de feijão, um pedaço de carne magra, junto com bastante salada, que esse prato seja composto principalmente de saladas e legumes, é um prato muito saudável para o nosso almoço. Lembrando, variar, né? Um dia carne vermelha, um dia carne branca, sim, para ter até 500 gramas de carne vermelha por dia, aquela recomendação anterior. Tem uma quantidade de verduras, legumes ou até mesmo de frutas que a gente deve ingerir ou não? É liberado? Isso, pelo menos 5 porções diárias de frutas e verduras para essa proteção, para a gente ter todos esses nutrientes que a gente precisa durante o dia. Tudo bem, vamos atender uma ligação. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? É com a dona Salete. Pode falar, dona Salete, qual a pergunta? Eu queria perguntar para a doutora, que eu já faço quimioterapia, aí eu já conheço ela, converso várias vezes com ela, mas sempre que ela aparece eu estou dormindo, e eu queria perguntar para ela se a maçã tranca o intestino, faz mal, a verde ou a outra qualquer. Doutora? A maçã, na casca da maçã, ela tem bastante fibra. E a fibra ela é fundamental para o bom funcionamento do intestino. Então, para a maçã não trancar o intestino, é importante que ela seja consumida com a casca. Consumir bastante água para esse efeito da fibra auxiliar, né, no funcionamento do intestino. Sempre higienizar bem a fruta, já que vai consumir com casca, para estar consumindo principalmente o que ela está fazendo a quimioterapia. Respondido, dona Salete? Eu escutei, tá bom. É que sempre que eu faço a químio, eu fico mal, muito mal, não tem remédio que dê o jeito. Então, daí eu quero falar com ela, mas sempre que eu tô lá, que ela vai, eu tô dormindo. Daí eu não consigo, tá bom? Obrigada. Imagina, querida. A gente que agradece, dona Salete. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Dona Salete, quando você for de novo no setor de quimioterapia,
avisa as secretárias, as enfermeiras, para estar me dando esse recadinho que a senhora quer conversar comigo, que a gente chama a senhora para estar orientando melhor. Vai dar para dar essa conversa especial ali, tirar todas as dúvidas possíveis. Então, dona Salete, tudo de bom para a senhora. Obrigada pela participação. Bom, a gente está chegando na reta final do programa, doutora. Passa muito rápido, tem muita coisa para falar, às vezes não dá tempo. Sim. Mas eu deixo esse espaço aberto para fazer as considerações finais. Bom, então vamos, muito importante. Então, como a gente já veio relatado, evitar esses alimentos que são fatores de risco, né? Caprichar nesses alimentos que podem prevenir, pode auxiliar no nosso organismo. Então vamos praticar esses hábitos de vida saudável como nosso aliado para a nossa saúde. Gostaria de agradecer a presença no programa, o convite. Com certeza. Eu que agradeço a sua participação, por ter tirado e ajudado a gente com essas dúvidas. Obrigada, doutora, pela participação. Bom, vamos para a nossa pesquisa interativa? Os temas são atraso na fala e glaucoma. Você encaminha o tema da sua preferência através de mensagem para o WhatsApp no número 8505-6342. Isso mesmo, 8505-6342. Estamos aguardando a sua sugestão. Momento de reflexão. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustentam a minha alma. Salmo 54, versículo 4. Um beijo grande hoje vai para esses guerreiros e guerreiras que acabam lutando contra o câncer. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.